Fazer o seguinte, ó, olha o que eu vou fazer aqui. Olha aqui a figura que eu vou fazer. Ó. Vem aqui. Lá. Tá aqui o B. E tá aqui a F, né? O gráfico da F. Então eu vou fazer o seguinte. Olha, pegue essa seguinte partição. Ó. X1, X0, X2 e o B que é o X3. Você tem 3 pontos aqui. Esse ponto é o X0, F de X0. Esse aqui quem é? X1, F de X1. Tem esse ponto aqui, quem é? X2, F de X2. E tem esse último que é o quê? X3, F de X3. Pegar uma partição com N igual a 3. Partição com N igual a 3. Aí eu vou pegar essa poligonal, formada por esse segmento, por esse segmento, por esse segmento. Aí eu vou girar essa poligonal. Quando eu rotaciono essa poligonal, o que é que eu obtenho? Eu obtenho 3 cascas de cone. Eu obtenho a primeira casca de cone aqui, ó. Tá? Eu obtenho essa primeira casca de cone aqui, ó. Cone. Correto? Tem essa casca de cone aqui. Tem essa outra casca de cone. Tá bom? E tem mais uma casca de cone aqui. Então, a rotação dessa poligonal dá uma superfície de revolução que é a composição de 3 cascas de cone. Cada casca de cone desta, casca de tronco de cone, desculpa, casca de tronco de cone. Cada casca de tronco de cone dessa tem o quê? Um raio menor e um raio maior. Na primeira, o raio menor é o F de X0, o raio, tem um raio, 2 raios, vamos dizer assim. Um raio é F de X0, o outro raio é F de X1. Isso aqui, um raio é F de X1, o outro raio é F de X2. O outro, o raio é F de X2 e F de X3. Então vamos pegar uma situação geral. Seja, ó, vamos fazer o seguinte, seja P igual a X0, tá? Melhor dizendo, dada uma partição, dada uma partição P igual a X0, X1. Eu fiz com N igual a 3. Vou colocar aqui no caso geral, P, X, N igual a, do intervalo fechado AB, tá? Seja, primeiro, HP, a poligonal, ligando os pontos, que pontos? X0,
f de x0, x1 f de x1 até xn f de xn, como está aqui no caso em que n é igual a 3. E SP, a superfície de revolução a superfície de revolução obtida, a superfície de revolução obtida pela rotação da poligonal HP em torno do eixo das abscissas, é o mesmo eixo y igual a 0, como está aqui. Você já vê o seguinte, só nesse caso aqui você já vê que a minha superfície de revolução SP, que é obtida pela rotação da poligonal, já lembra a superfície de revolução S. Essa aqui é a superfície de revolução S. E quanto mais fina for a partição, mais parecidas são a superfície SP e a superfície S. Essa superfície se parece para norma de P próximo de 0. Quanto mais fina for a partição, mais parecido. Então é natural eu definir o quê? Eu defini a área de S como o limite da área de SP. Mas eu preciso saber quem é a área de SP para cada P, e eu preciso saber se essa área tem limite, se SP tem limite com norma de P tendendo a 0. Porque se tiver, eu vou definir dessa forma. Bem, primeiro eu preciso saber quem é a área de SP. Tem-se. Primeiro, quem é a área de SP? Vamos cá. Quem é a área de SP? A área da superfície de revolução obtida pela rotação da poligonal. Bem, como eu disse, SP é a conjunção de N laterais de troncos de cone. E você sabe quem é a geratriz de cada um, porque a geratriz é esse segmento, é a distância entre esses dois pontos, e sabe os dois raios. Por exemplo, o primeiro, então quem é? Aí olha a fórmula aqui, ó. A área da lateral do tronco de cone, que é a área da superfície de revolução obtida pela rotação desse segmento, quem é? 2π vezes o raio médio vezes a geratriz. Então, primeiro, vai ser o quê? Vai ser 2π vezes o raio médio do primeiro, vamos ver, quem é? F de x0 mais F de x1 sobre 2, certo? Primeiro raio, ó, F de x0, segundo raio, F de x1. Então isso aqui dá F de x0 mais F de x1 sobre 2, vezes o quê? A geratriz, que é a distância entre os dois pontos, ou seja, é o x1 menos o x0 ao quadrado, mais o f de x1 menos o f de x0 ao quadrado. Mais, aí faz o segundo, vou fazer só o segundo, mais 2π vezes o quê? Segundo, f de x1 mais f de x2 sobre 2, vezes o quê? Raiz quadrada de quem? De x2 menos x1 ao quadrado, mais o quê?
f de x2 menos f de x1 ao quadrado. Mais, aí reticência, que vai fazer cada um até o último. Até o último quem é? Mais, quem é o último? Quem é? Tá? Tá bom? Vou botar um mais aqui para ficar bem claro. Mais esse aqui, até o último que é quem? Mais, ó, pontinho, 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 2π, o que? F de n menos 1 mais f de xn sobre 2 vezes raiz quadrada de quem? Xn menos xn menos 1 ao quadrado mais o que? F de x índice n menos f de x índice n menos 1 ao quadrado. Agora, eu preciso ver isso aí, porque, bem, vai me ajudar muito se eu ver isso aqui como uma soma de rima. Porque aí eu vou ver se essa soma de rima tem limite. Se for a soma de rima de uma função contínua, tem limite. Então, como é que eu vejo uma soma de rima? Primeiro, você observa o seguinte. Essa média aqui está entre f de x0 e f de x1, porque a média entre dois números está entre eles. Ou seja, qualquer média dessa, eu vou fazer uma figura aqui que eu vou apagar, porque eu vou precisar do espaço. Qualquer média dessa está entre, tá? Qualquer média dessa, se você pegar tá aqui, ó. Se você pegar aqui, pega um xi menos 1, xi. Calcula o f de xi e calcula o f de xi menos 1. Eu não sei quem é maior, vai ser maior do que o outro. Tá certo? Aqui o primeiro é menor que o segundo, aqui o primeiro é maior do que o segundo. Mas o importante é que quando eu pego a média dos dois, essa média, o f de xi menos 1 mais o f de xi sobre 2, está estritamente entre os dois. Só que a função vai desse ponto para esse. E ela é contínua, porque ela é de classe E1. Contínua. Hã? O f de xi é o mais baixo. Não necessariamente. Não necessariamente, aqui, ó. Não, só porque você colocou os índices ali, eu achei... Não. F de x... Ah, sim, desculpa. Fez besteira. F de x menos 1. E aqui é o f de x. Podia ser o contrário. Tá? Obrigado pela correção. Aqui está x menos 1, f de x menos 1. X, f de x. Mas o importante é que a média está aqui no meio. Podia ser o contrário, né? Podia ser isso aqui ser o f de x e esse ser o f de x menos 1, né? Mas o importante é que esse valor, pelo teorema do valor intermediário, ele é a imagem de um certo CI aqui. De um certo DI, vamos dizer aqui. Entendido? Então, pelo teorema, ponto. Então, pelo teorema do valor intermediário, existem D1 pertencente ao intervalo x0, x1, D2 pertencente ao intervalo x1, x2 e um DN pertencente ao intervalo que xn menos 1, xn, tais que o valor médio f de x menos 1
mais f de xi sobre 2 é igual ao f de di. E isso, qualquer que seja o y, variando de 1 até n. E agora eu vou aplicar o teorema do valor médio. E existe D1 pertencente ao intervalo x0, x1 aberto, D2 pertencente ao intervalo x1, x2, até o Dn pertencente ao intervalo xn menos 1, xn, tais que a diferença f de xi menos f de xi menos 1 é igual, aqui é di, aqui não necessariamente é o mesmo, aqui é 1, tá certo? Existe E1, aqui, 2 aqui, não é necessariamente o mesmo, tal que isso aqui é a derivada de f em i, vezes o que? Xi menos 1. Só, tá certo? Xi menos 1. E isso vale qualquer que seja u de 1 até n. Todos entendem isso? Tá? Isso aqui é o teorema do valor médio. O teorema do valor médio garante isso. E pelo teorema do valor médio, vou colocar aqui, pelo teorema do valor médio, vírgula, não, aqui é o teorema do valor intermediário. Pelo teorema do valor mediário existe D1 aqui, D2 aqui, e pelo teorema do valor médio existem, aqui, agora aqui existem, é 1 no primeiro, é N, é 2 no segundo, é N no último, tais que isso aqui vale. Qualquer que seja 1 de 1 até N. Isso aqui eu usei quando eu fui definir a fórmula do comprimento do gráfico de uma função ao longo do intervalo. Tá? Daí, entenderam isso aqui? Entendeu isso aqui? Daí, como é que vai ficar essa fórmula? Daí, aqui é o teorema do valor médio, ó, e pelo teorema do valor médio, aqui é pelo teorema do valor intermediário. Daí, você vai ter o seguinte: a área da superfície de revolução SP obtida pela rotação da poligonal vai ficar igual a quê? Primeira soma, ou seja, é 2π f de di, raiz quadrada de quem? De. Olha, o que é que vai ficar aqui, ó? Olha aqui, ó. Olha para cá. Vai ficar x1 menos x0 ao quadrado, mais f' de E1 ao quadrado, vezes x1 menos x0 ao quadrado. Aí você coloca o x1 menos x0 ao quadrado em evidência, joga fora da raiz. Como é positivo, fica x1 menos x0. E o que é que fica dentro da raiz? Fica 1 mais derivada da f em i ao quadrado. Aí esse estava multiplicando por x1 menos x0 e esse estava multiplicando por x1 menos x0. Tudo ao quadrado, né? x1 menos x0 ao quadrado, x1 menos x0 ao quadrado. Aí eu coloco em evidência, tiro para fora da raiz, é o módulo de x1 menos x0. Só que o módulo de x1 menos x0 é x1 menos x0. E o x1 menos x0 é o que eu denoto por delta x1. Mais o segundo, 2π D1, viu? D1, que é o primeiro. 2π, f de D1, ó. 2π, tá aqui, ó. Aqui, ó. 2π, f de D1, vezes delta x1 ao quadrado, f' de C1 ao quadrado, vezes o delta x1 ao quadrado. Então, cai fora isso. O segundo, 2π, f de D2, vezes raiz quadrada de quê? De 1 mais a derivada da f em E2 ao quadrado, vezes quem?
o delta x2, mais assim até o último, que é o que? 2π f de dn vezes raiz quadrada de 1 mais derivada da f em n ao quadrado vezes delta xn. Entendido? Ou seja, isso aqui é uma soma. Isso aqui é um somatório. Que somatório? É o somatório com i variando de 1 até n, ou seja, sobre p, ao longo de p, de 2π f de di vezes o que? Raiz quadrada de 1 mais a derivada da f em ei ao quadrado vezes delta xn. Só que isso aqui não é uma soma de rima. Por quê? Ó? Porque aqui é di e ei. Isso aqui não é a soma de rima de uma função. Acontece o seguinte: para todo i, os ci's e os di, o ci e o para todo i, o ci e o di está no intervalo xi menos 1, xi. E se prova, tá certo? Tá certo? Prova-se, é provado, quer dizer, tem demonstração do que eu vou colocar aqui, tá certo? É um fato matemático? É fato matemático, só que eu não vou dar a demonstração, é fato matemático. Olha, primeiro o seguinte, primeira coisa, existe o limite com norma de P tendendo a zero, tá certo? Da soma sobre P de 2π f de ci raiz quadrada de 1 mais f' de ci ao quadrado. Delta x. Existe esse limite, que é, aí sim, aqui é o limite de uma soma de rima. Existe limite, que é igual a quem? Que é igual ao limite, tá? A norma de P tende a zero, soma de rima sobre P, de G de CI, delta XI, onde quem é G de X? G de X é igual a 2π f de x vezes raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado, qualquer que seja x, no intervalo fechado a b. Dica? Pronto.